Bom dia, graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Esse domingo abençoado, né? Estamos aí mais uma vez para compartilhar com os irmãos uma palavra de vida, uma palavra de renovo e tudo em prol do reino de Deus, como é o slogan do nosso canal, né? A ideia é que possamos nos fortalecer na graça. E graça, como eu sempre digo, graça é palavra, é evangelho do Senhor sobre as nossas vidas, nos dado como presente do Senhor. Eu queria compartilhar contigo nessa manhã no livro de Atos dos Apóstolos, mas antes nós vamos orar, amém? Senhor, em nome de Jesus, que a tua graça venha estar sobre nós, ser derramada sobre nós de uma forma impetuosa. Ó Senhor Deus, que haja unção, que haja revelação, que haja mover do teu Santo Espírito em nós, através de nós e por nós. Fala conosco nesta manhã, fala conosco nessa manhã de domingo de uma forma especial. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Irmãos, olha só, vamos lá. No livro de Atos, no capítulo 1, né? Capítulo 1, no versículo 8. Amém. Glória a Deus. E diz assim a palavra de Deus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas as palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Queridos, eu queria, nesta manhã, me ater na ação e na gestão do Espírito Santo no meio da igreja. Esse é o objetivo dessa manhã. A igreja é a igreja tendo em vista a ação do Espírito Santo. A igreja é a igreja tendo em vista a ação do Espírito Santo hoje, no meio da igreja. E antes de mais nada, a igreja é a igreja por causa de Yeshua, é evidente. Né? Yeshua, ele prediz e afirma que sobre esta pedra está relacionada, direcionada a ele, estabelecerei a minha igreja. Não é sobre Pedro, mas sobre esta pedra que é ele, a rocha de sustentação daqueles que creem, daqueles que vivem em novidade de vida, que é o Senhor Jesus. Sobre ele é estabelecida a igreja dele. A igreja dele é estabelecida através, né, de uma ação sobrenatural, né, que parte de Yeshua, com o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre ela. Então hoje a igreja ela cresce, a igreja ela é viva e eficaz em ações, em medidas, em expressar o amor de Deus através do Espírito Santo, que é o prometido dos nossos corações, é o prometido de nossas almas, é o prometido que vem fazer e vem realizar coisas sobrenaturais no meio da igreja. O Espírito Santo é aquele que convence, o Espírito Santo é aquele que restaura, o Espírito Santo é aquele que traz sobre a igreja, né, a eminência do poder que é de Deus. Amém, querido? A eminência do poder de Deus, ela é estabelecida hoje no meio da igreja pelo Espírito Santo. Interessante que o Senhor Jesus, isso já é predito pelo Senhor Jesus lá no livro de Lucas e aqui no livro de Atos, né, o apóstolo Paulo ele menciona e relata que nós como igreja, os discípulos como aqueles que eram chamados os do caminho, eles deveriam esperar em Jerusalém para que pudessem receber o poder. E receber o que tipo de poder? O poder que vem do Espírito Santo de usar a vida deles como instrumento, né, para que houvesse convencimento de vidas. E muitas vezes esse convencimento de vidas vinha com ações sobrenaturais, com sinais, com prodígios, com transformação de vidas que aos olhos humanos eram contestáveis. Eu posso colocar como exemplo o próprio Paulo, que era um perseguidor de cristão, e a ação do Espírito Santo na vida de Paulo. E a gente não pode negar que Paulo era um extremista, e bem como ser um extremista também era um profundo conhecedor da lei, um profundo conhecedor dos estatutos, né, de Deus, da lei de Deus, de toda a cultura judaica que fez
com que Israel se colocasse, se postasse como oráculo, né? O oráculo da palavra, da mensagem de Deus, mas essa nova mensagem, que é a mensagem do Evangelho, é a mensagem de boas novas, era uma mensagem que vinha transformar todo o contexto cultural de Israel, né? Essa mensagem, ela é fortalecida nos apóstolos, nos discípulos, pela ação do Espírito Santo. Por isso que Jesus fala, esperar em Jerusalém, porque nós há de enviarmos, né? Quando ele diga nós há de enviarmos o Pai e Ele, o terceiro elemento dessa trindade, o terceiro elemento que faz jus a este reino maravilhoso que é o reino de Deus aqui na terra. Esse terceiro elemento é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vem para colocar sobre a igreja, derramar sobre a igreja um poder de persuadir homens e mulheres a entenderem que o Criador quer restaurar a amizade, que o Criador quer a sua criação de volta ao contexto, né, que ele projetou, né, na terra para esta criação, que somos nós, homens e mulheres, criados à imagem e semelhança de Deus. Amém? Olha, que em 1 Tessalonicenses, né, nos afirma, através do grande apóstolo Paulo, ele diz assim, 1 Tessalonicenses, número 5, que é o versículo 5, porque o nosso evangelho, o evangelho que é pregado por Paulo, o evangelho que era pregado pelos discípulos, o nosso evangelho não chegou até a mim, não chegou até vós, não chegou até os dias cotidianos, tão somente por palavra, mas sobretudo em poder. Então há necessidade de nós entendermos, né? Se a igreja está carente de poder, é porque a igreja carencia de intimidade com o Espírito Santo, carecia de receber o Espírito Santo. Não é somente aceitar Jesus, porque você, quando aceita Jesus, quando você aceita Yeshua, o Espírito Santo vem sobre você, mas existe uma necessidade de um trabalho num contexto pleno do Espírito Santo. Primeiramente, é te revestir de poder, te batizando com fogo, te dando ousadia, te dando unção para pregar a palavra, para resgatar almas do lamaçal do pecado, para resgatar almas que estão enlaçadas pelo inimigo de nossas almas. E em 1 Tessalonicenses 5 diz assim, porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavras, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós, com efeito vos tornastes imitadores do nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que gera poder, e mais ainda, ele gera alegria, ele gera satisfação em você receber aquilo que de melhor Deus tem para nós, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é o mentor, ele é o gestor da igreja hoje, meu irmão. Entenda isso, o Espírito Santo de Deus, já diz, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo é Deus, assim como o Filho é Deus, o Espírito Santo também é Deus. E o Espírito Santo hoje no meio da igreja, se ele não estiver presente, se ele não for convidado, se ele não estiver o tempo todo agindo e articulando, direcionando, se ele não estiver na gestão plena da igreja, daqueles que são chamados para liderar a igreja, essa igreja, ela é sepulcro caiado, infelizmente, é isso que eu tenho que falar. Eu sou obrigado a falar isso. Uma igreja que não tem a ação, o perfil do Espírito Santo de Deus, é uma igreja sem nada, é uma igreja que é cheia de máculas, é cheia de manchas, é cheio de situações que não tem nada a ver com a essência do Evangelho, porque quem nos ensina o Evangelho, quem nos revela o Evangelho, quem traz a revelação do Evangelho, nos dando um ensinamento pleno e consistente, é o Espírito Santo. E 3 situações, nos realocando lá para Gênesis. Primeiramente, Deus, lá no livro de Gênesis, capítulo 2:7, diz
que Deus modelou o homem do pó da terra. E no versículo 1, 26, diz que Deus, ele fala na terceira pessoa do plural, né, no contexto, para que nós possamos entender isso, ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Olha só, queridos, a originalidade do homem antes da queda, antes do pecado, é ter a imagem e semelhança de Deus. E mais interessante que em 2,7 diz que Deus forjou o homem, Deus formou o homem. Quando a gente forja alguma coisa, a gente forma na medida certa, na medida perfeita, na medida do nosso entendimento e do nosso querer e da nossa vontade. E na medida do querer, do entendimento, da vontade de Deus, Deus fez um grande milagre que foi forjar, né, o homem em perfeita harmonia com ele. Havia perfeita harmonia, havia ligação, meu irmão, de Deus, né, na feitura do homem e da mulher. E mais interessante, no contexto de toda a genealogia da criação, diz que o homem e mulher andavam nus e não se envergonhavam. No capítulo 3, quando a gente vai interagir no que diz respeito à queda, você tem a originalidade. Essa originalidade é um contexto inato daquilo que Deus fez, da grandiosidade que Deus fez no que diz respeito à criação. Nós vamos passar diretamente para a queda. Lá na queda, diz que Deus aparece para o homem e pergunta: Adão, onde você está? E Adão, ele se esconde juntamente com sua mulher. E relata no capítulo 3, versículo 8, que o homem e mulher se viam nus e se envergonharam e se esconderam de Deus. Eles deixaram de ter transparência diante do Senhor. E é o que acontece hoje com a humanidade. A humanidade não tem transparência diante do Senhor, diante dos nossos atos, diante das nossas atitudes. E há necessidade de uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus em nossa vida, em sua vida, no meio da igreja. A igreja, ela carencia disso, meu irmão. A igreja muitas das vezes quer andar com o seu próprio braço, com o seu braço de carne, né? E eu quero te falar nessa manhã, igreja do Senhor, se não tivermos ação da sobrenaturalidade do Espírito Santo, nós não vamos evidenciar a essência da igreja para as pessoas. Se não tiver a sobrenaturalidade do Espírito Santo na nossa vida, nós não vamos evidenciar o amor de Deus para com as pessoas que estão ao nosso derredor. Nós não vamos evidenciar a sobrenaturalidade da essência do Evangelho, que parte do nosso falar, mas que tem que fazer parte das nossas atividades, das nossas ações. Eu já falei isso anteriormente. E tudo isso é gestão do Espírito Santo em nossas vidas. O estado deformado do homem é algo que gerou uma necessidade plena. A necessidade de Deus enviar o seu único filho para que ele pudesse em sacrifício morrer por nós. Isso por misericórdia, isso é graça, né? E antes de morrer por nós, ele nos deixou um grande legado de ensinamento, de princípios dos quais eu falei já na nossa reunião passada. Princípios estes que fala com muita propriedade, que nós devemos colocar Deus como prioridade. Ele diz lá em Mateus 6,36 que nós devemos buscar o reino e a sua justiça em primeiro plano, e as demais coisas, elas nos serão acrescentadas. Deus fala, elas nos serão acrescentadas de uma forma especial e mediante necessidade específica para a edificação da nossa caminhada na terra como igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela tem que ter uma prioridade plena de bênção, que é receber a ação sobrenatural do Espírito Santo, receber poder, buscar o batismo com fogo, buscar a essência de ousadia, a essência de unção que vem do Espírito Santo. E é claro, isso está conjugado a você buscar a palavra, a você buscar conhecimento, a você buscar entendimento, a você ter um coração ensinável, a você ter um coração pronto para receber e selar aquilo que edifica, aquilo que vem da parte de Deus, aquilo que é palavra de Deus, aquilo que é evangelho, que gera amor, que gera alegria, que gera fluidez nas suas ações e atitudes perante o teu próximo. Essa fluidez que eu digo é atitudes de generosidade, atitudes de amor. O Espírito Santo, ele faz tudo isso. O Espírito Santo, ele gera tudo isso dentro da igreja. E onde você passa, você nem precisa falar quando você é cheio do Espírito Santo, mas as pessoas, elas começam a ver em ti
a discernir em ti que há algo diferente nas suas ações, nas suas atitudes, no seu falar, no seu agir. O Espírito Santo é o mentor, o Espírito Santo é aquele que move, que age, que faz a diferença na nossa vida, meu irmão. Olha só, vou te falar uma coisa. Lá no livro de Colossenses, antes, tudo isso era oculto aos homens. Mas o Senhor aprova o Senhor a revelar àqueles que querem dar ouvidos, aqueles que têm ouvidos aguçados para a boa, para a perfeita e para a agradável palavra do Senhor. O Senhor, Ele quer que você escute e cele aquilo que é edificante, não só para você, mas para que o reino dele cresça e se estabeleça aqui na terra. Eu quero te dizer que todo reino tem um rei e todo rei tem súditos. O Senhor quer te fazer um súdito direto dele. Ele quer falar face a face contigo. Ele quer se revelar a ti, assim como Ele quer se revelar a mim, através do Espírito Santo de Deus. Eu quero te dizer que Jesus é o grande mistério oculto. E quando Jesus é revelado para mim, quando Ele foi revelado para mim, quando Ele é revelado para você, quando Ele nos é revelado, Ele é o próprio que manifesta o derramamento do Espírito Santo na nossa vida. E a partir daí, é uma vida de glória em glória e mais ainda, primeiramente ainda, uma vida de fé em fé, de atitudes de fé, fé com ação. Falei na semana passada, fé com ação. E você cresce de fé em fé. E a igreja cresce de glória em glória. Essa glória que não é nossa, é a glória de Deus. E cada atitude de fé que você tem diante da presença de Deus, Deus derrama da sua glória. E a sua glória é poder. E poder está vinculado a quem? Ao Espírito Santo de Deus, que age, que liberta, que cura, que transforma a nossa vida, que transforma a nossa família. Isso é tremendo, meu irmão. E o Yeshua, e Jesus, é o grande mistério oculto, mais visível e palpável. Quando eu falo que é visível e palpável, na dimensão da fé. Você não consegue tocar em Jesus, você não consegue apalpar Jesus, mas na dimensão da fé você consegue ver, você consegue estabelecer subsídios que muito agrada a Deus, é que você não consegue ver, que você não consegue apalpar, ou seja, materialmente, que você não consegue ter visibilidade materialmente falando, mas você consegue crer. E aquele que crê, ele consegue ver a glória que é de Deus, e a glória de Deus, ela está vinculada ao Espírito Santo de Deus, meu irmão. O Espírito Santo é um gerador de poder no meio da igreja. O Espírito Santo é aquele que gera entendimento, gera consistência no meio da igreja. A gente fala que Jesus, ele ensina sobre uma casa que é fundamentada na rocha, uma casa que é fundamentada na areia. Olha só, querido, uma igreja que é fundamentada na rocha é uma igreja cheia do Espírito Santo e que vive e vincula os ensinamentos, a doutrina dos apóstolos, a ação do Espírito Santo. Pronto! A ação do Espírito Santo é a vinculação de uma doutrina plena, a doutrina dos apóstolos. Aquela igreja primitiva que nós falamos na semana passada, que era uma igreja que era fundamentada na doutrina dos apóstolos, é uma igreja que era cheia do Espírito Santo. Colossenses 1:26 diz o seguinte, olha só, queridos: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Querido, para que haja a manifestação do Espírito Santo, você tem que se transformar, você tem que aceitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você tem que reconhecer o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E vou te falar, essa aceitação te transforma num santo de Deus. Se te transforma numa pessoa de envergadura renovada, restaurada, reestruturada no Evangelho, no ensinamento do Evangelho, na doutrina dos apóstolos, na ação do poder do Espírito Santo. E para terminar, Jesus é o gestor do Espírito Santo. Ele é quem derrama o Espírito Santo sobre ti a partir do momento que você o aceita. Mas entenda uma coisa, o Espírito Santo, ele não para por aí. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo ele faz um trabalho minucioso na nossa vida. Principalmente quando nós nos disponibilizamos, como Isaías se disponibilizou quando Deus chama Isaías. A quem enviarei? Isaías fala, eis-me aqui, o Senhor está falando para ti.
O que queres que eu te faça? As pessoas estão querendo que Jesus faça, que o Senhor faça a bênção, o derramamento de bênçãos materiais. O material está vindo à frente daquilo que é espiritual. Quando na realidade, Mateus 6,36 diz que nós devemos buscar o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu quero dizer, nesta manhã de domingo, o Espírito Santo quer te acrescentar, primeiramente, uma visão celestial, uma visão de fé, um universo de fé, uma amplitude de fé daquilo que Deus tem para fazer na sua vida, daquilo que Deus tem para fazer no nosso ministério, na nossa caminhada diante dEle, para Ele, por Ele. E as demais coisas que são necessárias, sim, mas necessárias mediante a ordem, a ordenança de Deus. Basta uma só palavra de Deus sobre a sua vida. Certamente Deus vai mudar a sua sorte, Deus vai mudar o contexto da sua caminhada nessa terra. E nesta manhã, busque o Espírito Santo de Deus. O mistério que estava oculto, agora ele não está oculto. E você que se faz ouvinte, mas que ouve e sela essa boa palavra, eu quero te dizer, esse mistério não se torna mais oculto para você, mas é um mistério real. Cristo é um mistério real, renovado e revelado para ti através, sabe de quem? Do Espírito Santo. Que Deus te abençoe nessa manhã e o que o Espírito Santo de Deus te revele, continue te revelando, continue ministrando na sua vida nessa manhã. Esse é o meu desejo para ti, Igreja do Senhor. Esse é o meu desejo para ti, que é meu amigo. Esse é o meu desejo para ti, que é um ouvinte, mas que certamente Deus já está trabalhando de uma forma impetuosa no teu ser. Seja agraciado pela ação e pelo poder do Espírito Santo na sua vida, aí onde você está. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos teus servos, eu abençoo a vida dos meus amigos, eu abençoo a vida desses ouvintes que estão ouvindo essa palavra, essa pequena mensagem, que o Senhor abençoe de uma forma sobrenatural cada vida, revelando a boa, revelando a perfeita, revelando a agradável vontade vinda do Espírito Santo, o nosso tutor, o nosso gestor, o nosso ensinador, o nosso mestre, ó Senhor Deus, restaurando vidas, ó Senhor Deus, fazendo às vezes daquele que é o Filho, que hoje não está na terra, mas está à direita do Pai, olhando tudo aquilo que é necessário para que a igreja estabeleça, continue a estabelecer o reino dos céus aqui nessa terra, e que o Senhor venha gerar mais súditos aqui neste lugar, que vidas que estão nos escutando nessa manhã, sejam, Senhor Deus, sejam alcançadas e sejam restauradas, transformadas em novos súditos do Senhor, para fazer a vontade daquele que é rico, que é eficaz, que é amoroso, mas que também é fogo consumidor. No nome de Jesus, abençoa as nossas vidas. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus faça resplandecer a sua luz sobre o teu rosto. Que Deus te dê muita paz e que a graça do Senhor, a graça do Pai, o amor do Filho e a unção do Espírito Santo esteja sobre nós, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus.